Graça e paz do Senhor Jesus. Nossa meditação hoje será no Evangelho de Mateus, capítulo 18. No versículo 1 está escrito: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Como dissemos no capítulo anterior, os discípulos de Jesus ainda não tinham entendido claramente o propósito do chamado de Jesus para a vida deles. Embora eles tenham deixado tudo para seguir o Mestre, ainda não compreendiam a sua mensagem com profundidade. Eles estavam, na verdade, em um processo de conversão. Em nossas vidas não é diferente. Desde o dia em que Jesus nos chamou para caminhar com Ele, a cada dia precisamos experimentar o crescimento espiritual, que só é possível com uma busca de conhecimento pela Palavra de Deus, em oração e em obediência à Sua Palavra. A imaturidade e cobiça dos discípulos de Jesus fica muito evidente nessa pergunta que eles fazem ao Senhor: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, olhando firmemente com toda a paciência, chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma criança desta, em meu nome está me recebendo. Os pequeninos aqui a quem Jesus se refere certamente são as crianças. Pode também ser os adultos, talvez os novos na fé, pois são aqueles que creem em mim, disse o Senhor. Numa pequena criança reside a capacidade de crer mais. É por isso que elas são tão facilmente enganadas e machucadas. E discípulos, especialmente novos na caminhada cristã e na fé, também confiam cegamente, e por isso esses pequeninos correm o risco de perder a sua fé por causa de atitudes, palavras e ações de outros que já são antigos na caminhada cristã. Sabemos, irmãos, que a fé nasce como dom de Deus, mas ela também é nutrida por meio da influência de pessoas perto de nós. O que falamos ou fazemos pode alimentar ou até mesmo apagar a fé dos nossos irmãos. Quanto mais nova a pessoa for, maior é o impacto da nossa influência. Será que tem alguém perto de você cuja fé está a ponto de esmorecer? Às vezes, uma palavra nossa pode fazer toda a diferença. Pare nesse momento e pense se tem alguém que você pode ajudar ou encorajar. Ore por essa pessoa e faça um plano para procurá-la e ver o que você pode fazer para ajudá-la, para estimulá-la no amor de Jesus. No versículo 11 ao 13, Jesus continua dizendo: O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, porventura não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Aqui na parábola que Jesus usa sobre a ovelha perdida, ele fala sobre um pastor que possui 100 ovelhas, mas uma dessas ovelhas acaba se perdendo. Então, ele deixa nos montes as 99 ovelhas e vai em busca da única ovelha perdida. Ele não para, não desiste até encontrá-la. Sabe, meus irmãos, presenciar pastores apacentando ovelhas era algo corriqueiro e familiar naquele tempo. Isso significa que na parábola da ovelha perdida, mais uma vez o Senhor Jesus usou uma prática muito comum para compor sua história e transmitir o seu ensino. Então, os ouvintes de Jesus que estavam ali também estavam habituados com a cena descrita por ele. Além disso, todos eles, principalmente os fariseus e os escribas que eram religiosos,
conheciam muito bem as passagens do Antigo Testamento que mostram Deus como a figura do pastor de suas ovelhas. Jesus começou a parábola da ovelha perdida perguntando: qual de vocês, se tiver 100 ovelhas e tiver perdido uma delas, não vai em busca da ovelha perdida? Nessa pergunta, Jesus ensina que todo pastor bom e zeloso necessariamente buscará a ovelha perdida. E ele agirá dessa forma, mesmo que isso implique em deixar as outras 99, enquanto busca pela única desgarrada. Após essa conversa de Jesus com seus discípulos, o Senhor começa a tratar sobre o precioso valor do perdão. E Ele mesmo é o maior exemplo de amor, perdão e reconciliação, pois sendo um Deus santo e amoroso, foi até as últimas consequências para achar e salvar o que se havia perdido. E nós, como seus discípulos, precisamos sempre ter a prática do perdão em nossas relações. O Senhor Jesus nos ensinou como devemos tratar as ofensas que são feitas contra nós. Ele declarou no versículo 15 aos discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. As Escrituras nos ensinam o que acontece com um pecador que não atende o chamado de arrependimento do amável Salvador, o Senhor Jesus. Nós podemos notar que o contexto das palavras de Jesus é um contexto de amor, de perdão, reconciliação e de salvação. Jesus ama seus discípulos e esses discípulos eram pecadores. Então Jesus buscava ofensores, ele veio salvar o que estava perdido. Jesus é o bom pastor. Ele veio buscar as ovelhas desgarradas em perigo de morte. Jesus veio cumprir a vontade do seu Pai. O nosso Pai Celeste não deseja a morte de nenhum dos seus pequeninos. No versículo 14 está escrito. O processo de disciplina ensinado por Jesus precisa ser atendido e entendido no contexto de amor, perdão, reconciliação e de salvação. Por isso os discípulos de Jesus devem buscar quem lhes ofendeu. Essa busca não tem o alvo de condenar, mas de ganhar o irmão. Pois o versículo 15, o próprio Senhor Jesus disse: ganhaste a teu irmão. Nós precisamos levar o irmão ao arrependimento e à reconciliação. O nosso objetivo deve ser salvar o irmão que ofendeu. Esse é o desejo do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, será que esse ensino é humano? O ensino de Jesus é anti-humano. As palavras dele vão contra a nossa natureza humana caída em Adão, pois a nossa natureza caída não reconhece que é lucrativo buscar quem nos ofendeu. Pelo contrário, ela deseja pagar a ofensa com outra ofensa. Por isso, apesar de claro e simples o ensino de Jesus, é uma luta contra a nossa natureza. Aplicarmos o ensinamento de Jesus na resolução dos nossos problemas de relacionamento, especialmente dentro da igreja. Mas o Senhor Jesus revela a vontade de Deus para nós. Ele deseja que vivamos como filhos do seu reino de amor e graça. Então, diante dessas palavras, Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Perguntou Pedro. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O mestre aqui faz questão de tirar qualquer ideia de perdão restrito e condicional. Então o Senhor Jesus usou uma parábola para melhorar o entendimento do ensino dele sobre a prática do perdão, dos versículos 23 em diante. A parábola do servo mau.
Sendo assim, ouvindo o ensino de Jesus e a parábola do servo mau, podemos entender que não devemos perdoar nosso irmão apenas 70 vezes 7, como Pedro perguntou. Não, a palavra de Jesus mostra que devemos perdoar os nossos ofensores por completo e sempre. Mas como assim? Perdoar como Deus nos tem perdoado. A pergunta de Pedro é muito prática para nós. Nossa vida é pós-queda no Éden. Todos nós, irmãos, caímos no Éden. A nossa natureza adâmica, nos tornamos ofensores. A nossa queda foi a primeira ofensa contra Deus. Depois da queda, não pararam as nossas ofensas, mas elas só aumentam. E se alguém ofendeu você, é porque houve a queda no Éden. Então a pergunta de Pedro é bem prática e atual. Quem de nós nunca foi ofendido? Quantos de nós não sofremos ofensas vindas de um mesmo irmão? Nesse caso, muitas vezes ficamos nos perguntando: quantas vezes devo perdoar fulano ou cicrano? A resposta para esta pergunta está nas seguintes perguntas também. Quantas vezes eu ofendi o Senhor, o meu Deus? Quantas vezes o Senhor Deus me liberou da minha dívida com Ele? Quantas vezes Deus, apesar da minha fraqueza, fez-me participar da sua mesa, da ceia do seu Filho? Então, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? O nosso Senhor respondeu a Pedro, mostrando a graça de Deus para conosco, 70 vezes 7, ou seja, perdoar completamente e sem limite. Jesus nos ensinou a perdoar de coração os nossos irmãos. Ele disse que o Pai nos perdoou por bondade, misericórdia e graça. Então também devemos perdoar os nossos ofensores, especialmente os nossos irmãos na fé. Então, dia após dia, e todos os dias nós ofendemos a Deus e aos nossos próximos. Sendo assim, a nossa queda em Adão é o motivo também das ofensas feitas contra nós.